Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo a mais um programa Você Precisa Saber, aqui no Estado Play. Você já parou para pensar se um dia chegar de perder a visão? Deus que me perdoe. Então, quem vai falar um pouquinho sobre nós aqui, sobre visão, sobre olho, doenças, é o Dr. Eduardo Zanin. Seja bem-vindo, bom dia, obrigado pelo convite. Está mais uma vez aqui pelo Estado Play, aqui no nosso canal. Ele que é oftalmo, certo? Formado? Formei aqui na Uniderp. Na Uniderp. Isso. E trabalhou no Hospital Regional do Presidente Prudente, São Paulo. Exato. Especialista em oftalmologista pela Associação Médica AMB do Conselho Brasileiro de Oftalmologista, certo? CBO. CBO. Subespecialização em retina e vítreo no Hospital do Norte do Paraná. Curitiba, perfeito. Exato. Membro da Sociedade Brasileira da Retina e Vítreo. Beleza. Bom dia, seja bem-vindo. E antes de começar, falar um pouquinho sobre você, Dr. Eduardo. Obrigado. Bom dia, Samir. Bom dia, ouvintes, do Estado. É um prazer estar aqui. Hoje pretendo contribuir, tirar algumas dúvidas sobre saúde ocular, e puxar um pouco a brasa para minha sardinha, com ênfase em retina, e um assunto aí que chama muita atenção, a retinopatia diabética, porque a diabetes, a gente está vivendo uma epidemia, vamos falar até uma pandemia, não só no Brasil, no mundo, casos e casos diariamente sendo feitos, e praticamente hoje toda a família tem um diabético. Com certeza. Se não tem um diabético conhecido, pode saber que ele não é diagnosticado. Enfim, como apresentação, obrigado, Meu nome é Eduardo Rodrigo Zanin, sou médico oftalmologista, formei em Campo Grande, iniciei a minha jornada acadêmica, em Criciúma, Santa Catarina, passei lá na Universidade do Extremo Sul Catarinense, bem lá no extremo sul do Catarina, quase divisa com o Rio Grande do Sul, Transferi para Campo Grande, formei aqui na Uniderp, após formado, fui prestar meu ano obrigatório no Exército, trabalhei no Exército como médico generalista na ocasião. Aí estudei um pouco mais, fui fazer residência médica lá no Hospital Regional de Presidente Prudente, 2012, 13, 14, e logo em seguida fui fazer meu fellowship, um nome bonito de falar de subespecialidade oftalmológica, no Hospital de Olhos do Paraná, nos anos de 15 e 16, onde me especializei em retina in vitro, tanto clínica quanto cirúrgica. E ontem, Samir, teve até uma notícia muito interessante, assim. Eu me orgulho de ter estudado no Hospital de Olhos do Paraná, queria mandar um abraço para o pessoal. Ontem, uma revista americana de extrema importância, teve um reconhecimento do Hospital de Olhos do Paraná como um dos melhores da América Latina em atendimento oftalmológico. O hospital está completando 50 anos de existência. E eu fico assim... Isso em Curitiba? Em Curitiba. Curitiba. Hoje lá em Curitiba eles são referências, no Sul em geral, no Brasil e... Poxa, uma revista com forte influência classificou ele como os melhores da América Latina. O pessoal tá... Ontem eu estava no Instagram dando uma olhada no pessoal, rapaz, todo mundo comemorando, aluno, professor, enfim, a gente fica lisonjeado, fica orgulhoso, ter feito parte, Não, mesmo como aluno, porém fazemos parte. Faz, doutor? Lógico. Com certeza. Bom, doutor, aquela perguntinha básica, Você veio de uma família que são médicos, pais? Meu pai é oftalmologista, tá? Meu pai já tem 44 anos de oftalmologista em Campo Grande, formou em Porto Alegre. E meu irmão mais velho, o Edgar Zanin Jr., também é médico oftalmologista. Eu e meu irmão, então, participamos da segunda geração de oftalmologista na família. Perfeito. Aquela perguntinha básica, sempre foi medicina ou tinha uma outra intenção no passado? Samir, eu, desde criança, meu irmão, nas horas vagas, vamos visitar o pai, ia no consultório, olhava aquele movimento, olhava o pessoal elogiando o pai, graças a Deus o pai tem uma boa reputação na cidade, com os colegas, com os pacientes, e aquilo foi criando um interesse. Um vínculo, Um vínculo. Medicina foi criando aquela coisa, eu quero fazer, nunca foi nada obrigado. Foi apresentada a profissão, lógico. Normal. Quem não quer um filho, às vezes, seguir a profissão que você é satisfeito, feliz. Você quer espelhar em alguém, praticamente. Exato. E daí, dentro da faculdade, a gente fala que a gente vai direcionando
habilidades, direcionando gostos, né? E seguinte, né? Por que eu escolhi a oftalmologia? Né? Que eu consigo fazer tanta parte clínica, diagnóstica e cirúrgica, entendeu? Eu não fico preso só no consultório, né? Eu gosto de operar, né? Me encontrei na profissão, sou feliz e faria novamente. Com certeza. Né? Enfim. Não me arrependo. Não me arrependo, né? Teve incentivo, com toda certeza, né? Mas lógico, né? Depende de mim, né? De querer e conquistar as coisas. Perfeito. Né? Vamos lá, doutor Eduardo, vamos iniciar aqui. Vamos lá. Falando qual é a principal queixa quando um paciente vai até você? Samir, assim, arroz com feijão, né? É queixa assim de baixa de visão, tá? Geralmente a gente consegue sanar com óculos, né? Dependendo da faixa etária, né? Mais criança, adolescente, óculos mais tranquilo, né? Ou miopia, astigmatismo. Tradicionais. Né? Tradicionais, né? Passou dos 40 anos de idade, começa a famosa presbiopia, que é a vista cansada para perto, um óculos para leitura, né? E as pequenas urgências, emergências do dia a dia, né? Pequenos traumas, corpo estranho, tá? As conjuntivites, tá? Hoje em dia, Samir, né? Eu já tenho aí 15 anos de formado, né? 13 anos na área oftalmológica e 10 na parte da retina. Começa já meu público ficar um pouco mais direcionado na minha subespecialidade. Né? Hoje eu consigo praticamente metade dos meus pacientes, né? Eu fazer retina, né? Aí o meu público vai direcionando mais para queixas piores, né? Baixa de visão, às vezes acorda com a visão assim totalmente embaçada, que pode ter sangramento na retina, né? Enfim, de tudo, rapaz. Já atendi até criança com cílio colado com super bonder, né? Tudo que você imaginar, né? Dá para escrever um livro de acontecimentos. Com certeza. Né? E, doutor Eduardo, em relação, você é a segunda geração, como você falou agora há pouco, colocando seu pai lá atrás, qual é a porcentagem de hoje em relação das idades de usar óculos? Em relação lá atrás, na época do seu pai? Que eu acredito que é nos anos 70, 80. Sabe, assim, uma coisa é fato, sabe? A miopia explodiu, tá? E tem relação, com toda certeza, com o uso de telas. Isso, né? Isso aí é uma coisa, não é... informática. Não é achismo, não é... A estatística só vai aumentando realmente, tá? Tanto é que tenho 41 anos de idade, né? Se eu pegar na minha idade escolar, às vezes era um ou outro colega que usava. Hoje eu vou buscar uma filha na escola, né? Eu vejo várias crianças. É muito prevalente, assim, vai aumentar ainda mais, tá? Eu não duvido, não. Estima-se, assim, até um tempo atrás, na época eu estava formando, assim, que 1/3 usava, a gente vai chegar a metade da população, aí nos próximos 20, 30 anos, que tem que usar óculos, principalmente para dar miopia, e a miopia está relacionada, sim, ao uso de tela. Né? A gente força a visão de perto, tá? Quando a gente é muito jovem, principalmente, tá? A visão de perto, a gente tem que fazer uma acomodação. E quando aperta o músculo, tá? Para enxergar para perto, a longo prazo, o nosso corpo interpreta que o olho tem que ser um pouco mais comprido. E o olho comprido é olho míope. Por isso que essa geração, né, de eletrônico desde a infância, né, tá ficando mais míope. Né? E, enfim, né, o que eu aconselhava? Né? A gente fala que dos 0 a 2 anos, Samir, é 0 tela. Tá? Dos 2 aos 5, no máximo, 1 hora por dia de tela. Né? E assim em diante vai aumentando gradativamente. Né? E o grande vilão é a proximidade. Tá? Ou seja, realmente o grande vilão é o smartphone, tablet. É que eu falo, se for ver algum desenho, alguma coisa, que hoje em dia a gente consegue reproduzir, espelhar na televisão, ver com distância, para não ficar forçando. Isso que eu te falava, tem essa média de distância? Não, a distância, por exemplo, está na sua casa, no sofá para a televisão já é mais confortável do que ficar olhando de perto. Do que ficar próprio no celular, perfeito. Sabe, na pandemia, sabe, eu atendi casos assim até assustadores, né? Porque a aula passou a ser online. Teve muita criança que assistiu a aula no telefone, tá? Eu já atendi, Samir, criança que tinha 9 graus de miopia, tá? Só de fazer a cicloplegia. O que é cicloplegia? Eu pingo um colírio para esse músculo relaxar, sabe? Chegou a zerar. Ou seja, era só fazer o desmame do eletrônico, né? A cicloplegia, então, esse músculo está contraído, a gente chama de espasmo acomodativo. De tanto estar para perto, o músculo está tensionado. Na hora de pingar o colírio, relaxou, apareceu o grau real.
Ou seja, não necessitou usar óculos, e sim o desmame de eletrônico. E quando não funciona, às vezes a gente tem que fazer a penalização medicamentosa pingando o colírio, né, para dilatar o olho, geralmente à noite. E qual é a média, doutor, que você indicaria hoje para os pais, para essas crianças que praticamente, vou falar essa palavra, nasce já com smartphone, né? Ó, como está falando que 0 a 2 é 0. Até os 5, 1 hora, e vai aumentando assim meia hora gradativamente, sabe? Adolescente, tudo, lógico. Hoje, Samir, você vai pegar assim, tem muitas escolas que a gente vai estudar por tablet, tudo, né? É difícil você também jogar contra a tendência, né? Mas quanto menos, melhor, sabe? A criança, como eu falei, e adolescente, espelhar na televisão. Tem muitas crianças, às vezes, que vê filme, série aqui. Pô, espelha e veja de longe, sabe? Ainda mais quando tem a tendência, né? Que a genética para miopia e astigmatismo é muito forte. Né? Quando o pai e a mãe têm alta miopia, né? É praticamente uma condenação. Né? Enfim, números aí a gente tem que, às vezes, muito individualizar, né? Mas, assim, basicamente, o preconizado, 0 até os 2, dos 2 aos 5, 1 hora, e ali em diante aumentando gradativamente, de acordo com tendências, né? De miopização na família e acompanhando a pessoa individualmente. Perfeito. Inclusive, doutor Eduardo, eu já vi até pela internet que você sabe que tem muitas coisas boas e muitas coisas falsas, né? Sim, sim. Tal de fake. Que crianças hoje, para não usar óculos, para assistir um filme lá, criança de 5, 6 anos, usa óculos escuro. Isso é verdade? Não, é mito. Por isso que o programa você precisa saber. Não, é o seguinte, o que acontece? Tá? Para a gente tentar, pelo menos, filtrar a luz nociva, tá? A luz nociva, ela tem um comprimento de onda, tá? Que a gente não enxerga, tá? Que a gente fala que é tal da luz azul. Né? Hoje em dia, os LED, a luz azul, tá? Tablet, smartphone, tá? Tem um filtro de luz azul, provavelmente o óculos que você está usando, Samir, tem esse filtro, para tentar não danificar tanto a nossa retina, em especial a mácula. Tá? Agora, usar óculos escuro, não, isso não deve ser feito. Então, esse é mito mesmo. É mito. Óculos escuro, lógico, a gente mora num país tropical, pega muita radiação ultravioleta, é interessantíssimo, até questão de saúde pública, sair na rua os óculos escuros, para proteger nosso olho. Agora, para enxergar dentro de casa essas coisas, de jeito nenhum. Perfeito. Vamos lá, doutor Eduardo. A visão é a parte mais crucial que eu acho no corpo humano, que é a mais delicada. Sim. Acredito eu. Então, de quanto em quanto tempo nós precisamos ir no oftalmologista? O preconizado, né? O teste do olhinho, vamos lá. Nasceu o ser humano, a criança, tá? Até 30 dias de vida, eu faço a primeira avaliação. Tá? Tem consenso que fala em 6 meses, 1 ano. Né? Uma coisa é a seguinte, Samir, a gente vai ficando um pouco com um cabelo branco, a barba branca, a gente vai criando mais experiência e às vezes não ficar muito trelado a consensos tudo. Né? Porque consenso, às vezes, é o mínimo necessário. Sabe? E a gente entende na prática clínica, né, que tem pessoas que dependem, né, precisam de mais avaliações com menos tempo. Tá? Mas enfim, o que eu faço hoje? Tá? Atendo a criança até 30 dias, é o primeiro teste, tá? O do teste do olhinho, o teste do reflexo vermelho. Tá? Para ver se está chegando luz na retina, tendo estímulo. Tá? Porque se tem alguma opacidade de meios, a criança, se não tem estímulo visual até os 7 anos, tá? Ela pode ficar amblíope, ou seja, não desenvolveu a nível cortical e depois ela ficou velha para consertar. Tá? Até os 3 anos, Samir, eu avalio a cada 6 meses. Tá? Depois dos 3 em diante, é a famosa consulta anual. Tá? Daí, tanto criança, adolescente, adulto jovem, adulto, enfim, idoso. Tá? Aí, seguinte, né? Quando a pessoa tem alguma alteração, né, principalmente, né, vamos falar um pouquinho mais da diabetes. Tá? Vamos comentar sobre isso aí. Isso. A diabetes é o seguinte, Samir. O diabético normal, ou uma alteração leve, uma vez por ano. Moderado, 6 meses. Sabe? Exato. Daí, quando vai evoluindo as alterações, Samir, tem paciente que veja até mensal. Sabe? Isso aí vai de cada um. Cada caso é um caso. Cada caso. Agora, geral, pelo menos, Samir, uma avaliação no primeiro ano de vida e anual é o mínimo. Sabe? É o famoso, igual o teste do pezinho. Com certeza. O teste do olhinho
É preconizado Mesmo, pelo Ministério da igualzinho. Saúde, com certeza, tá? Praticamente parecido com o teste de pezinho, para ver se tem alguma... Muitos pediatras já fazem até antes da alta hospitalar, tá? O reflexo básico, se vier alteração, eu já recebi encaminhamento, sim, de colegas pediatras, né? Teste de olhinho duvidoso, sabe? Um deles até chegou para mim e eu fiz diagnóstico do retinoblastoma, que é aquele câncer ocular gravíssimo, né? Que deu lá na filha do Thiago Leifert, que deu toda aquela repercussão. Perfeito, isso mesmo. Enfim, deu duvidoso, encaminhou para mim, eu fiz diagnóstico, né? E é uma condição, saber que assim, essa condição tem que ser tratada aí em centro de referência, e hoje no Brasil temos o GRAAC, que é em São Paulo capital, né? Uma das poucas coisas que realmente a pessoa tem que ir direto nesse pessoal. E isso tem como reverter? Samir, essa criança em especial foi bilateral, é raridade, sabe? Um olho, infelizmente, teve que retirar o olho, sabe? E o outro fez um tratamento que conservou, tá? Reverter, às vezes, ele dá uma estacionada, sabe? Cura, mas você fica aqui, né? Câncer, né, Samir? A gente sabe que cura, mas é aquela sementinha que um dia pode reativar, né? Cura total do câncer, mas a gente sempre fica com o pé atrás, né? Independente de qualquer parte. Exato. Doutor, vamos falar um pouquinho, uma coisa muito interessante sobre o diabetes que pode afetar a retina. Beleza. Qual que são as causas problemáticas disso aí? Vamos lá, hoje, Samir, a gente já tem uma estimativa que basicamente 10% da população mundial, tá, tem diabetes. Tá? Hoje aí no mundo estamos aí mais ou menos com 8 bilhões de pessoas, mais ou menos 800 milhões de pessoas têm diabetes. Fora que não sabe. Fora o que não sabe, exato, com diagnóstico, né? E o seguinte, né? No Brasil não é diferente, tá? A prevalência, né, e a incidência vai aumentando um pouco mais em países que estão em desenvolvimento. O Brasil, um deles, pela falta, às vezes, de assistência médica, tá? Estimamos também, Samir, que mais ou menos 1 a cada 3 diabéticos vai ter a tal da retinopatia diabética, né? Que é a doença da retina causada pela diabetes. Eu falo aos pacientes o seguinte, tem muitas coisas na minha área em específico de retina que eu trato a consequência do problema e não a causa. Né? Ou seja, a diabetes é uma doença sistêmica, né? que eu falo assim, que afeta a tubulação e os nervos. Ou seja, o que é tubulação? São os vasos sanguíneos, né? E afeta, Samir, da sola do pé ao fio de cabelo. Né? No olho, né? Ela vai afetar acelerando a catarata, glaucoma, né? Em especial, que todo mundo tem medo, essa doença ocular específica, né? O nosso olho, Samir, como se fosse uma câmera fotográfica, tá? A gente tem 2 lentes. A mais da frente chama córnea. Às vezes, se tem alguma doença, algum machucado, a gente consegue, uma pessoa quando falece, está sadia os órgãos, pegar e colocar em outra pessoa, então é um transplante, tá? Internamente, a lente que vai opacificando o cristalino, vira catarata, a gente consegue substituir por uma coisa que o homem inventou. Eu falo que a gente inventa e coloca na pessoa uma prótese, tá? E um tecido nervoso que fica lá atrás do olho, né, que é sensível à luz, capta essa luz e leva para o cérebro para interpretar a imagem, ou seja, permitindo a visão, a retina, né, ela não tem transplante e não tem substituto, não tem prótese, tá? Estão tentando transplante, Samir, porém ainda sem sucesso, né, porque ela é um tecido nervoso, né? Por ser um tecido nervoso, ele não regenera, tá? E a retinopatia diabética, Samir, né? Com diabético a longo prazo, né? A gente estima mais ou menos depois de 20 anos de doença, tá? O diabetes tipo 1, 90% vai apresentar algum dano retiniano, tá? E o tipo 2, depois de 20 anos, mais ou menos 60% vai apresentar, tá? E assim, fala assim, Eduardo, mas o que a pessoa, né? O que leva a pessoa a procurar um médico, né? Que tem diabetes? Samir, a esmagadora maioria, no começo, não sente nada. Né? Até com alterações leves da retina, ele é assintomático, tá? O que é preconizado, tá? O diabetes tipo 1, tá? Como a pessoa descobre a diabetes, às vezes, passando mal, uma cetoacidose e tudo, às vezes chega a parar no pronto-socorro, né? Esse paciente, como a gente tem um marco inicial da doença da diabetes, tá? Preconizado que pelo menos depois de 5 anos fazer uma avaliação de fundo de olho, tá? E a gente tem uma média, como a gente falou agora, os que sabem são tanto e os que não sabem. Uma média do diabético tipo 2, né, que ele é durante a vida,
né? Muitos diabetes tipo 2 não é insulina dependente. O tipo 1 já nasce, né, com a predisposição, uma hora o pâncreas para de produzir, ou seja, o tipo 1 é insulina dependente por obrigação. Tá? O tipo 2, até descobrir a diabetes, às vezes passou 5 anos. Ou seja, feito o diagnóstico da diabetes, já é obrigatório esse paciente passar numa consulta oftalmológica para olhar a retina. Porque é uma doença silenciosa, praticamente. Total, silenciosa. Quando ele é sintomático, tá? Um dos sintomas iniciais, antes de ter alteração da retina, sabe? A glicose, tá? Ele entra também no cristalino, tá? Ele, vamos falar fácil, ele dá uma engrossada no cristalino, às vezes alterando o grau. Aí que eu falo, né? A pessoa às vezes vai lá ver o grau, né? Em pessoas não capacitadas, passa o óculos, estabilizou a glicemia, pois o óculos não está prestando mais. Ou seja, ele tem um grau, mais um grau adicional devido à glicose alta no corpo. Entendeu? Eu já fiz vários diagnósticos de diabetes em pessoas que até que eu já conheço, que chegou lá no meu consultório e vão falar, tá com 1 grau, voltou, Samir, com 4. Falei, rapaz, e assim, muitas vezes a glicose alta, ela hipermetropiza o nosso olho. Ou seja, vamos falar de 1 positivo, essa pessoa foi para 4 positivo. Falei, opa, calma lá, eu te conheço. Isso aqui pode... Como é que está a sua diabetes? Ah, não sei. Foi lá, doutor, eu estou alterado. Menina, até, né, essa menina falou brincando, foi minha paciente, né, até uma conhecida minha, eu falei, ó, vai atrás, não adianta fazer óculos agora, se você quiser que eu faça, faz um bem em conta, né, não investe muito, porque vai alterar. Você melhorando, tá, esse grau vai reduzir. Dito e feito, melhorou, voltou até porque ela estava antes. Entendeu? E é isso, né? Pode ser um dos sintomas de uma glicose oscilando. Às vezes a pessoa fala, Eduardo, eu acordo de um jeito, durante o dia flutua até durante o dia, tá? E com o passar do tempo, né, Samir, dando já alterações na retina, né? Às vezes pode causar sangramentos, causar o tão temido edema macular diabético, que dá uma distorção de visão central, né? Às vezes a pessoa vê embaçado, escotomas nos pontos pretos, né? Perda de campo de visão, né? E assim, gradativamente, até chegar, infelizmente, Samir, né, o ponto final, né, pode descolando a retina, se não operar de urgência, tudo mais, pode até perder a visão, infelizmente, hoje, sabe, Samir? E pessoas em idade produtiva, vão colocar de 20 a 60, 65 anos, a retinopatia diabética é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, tá? Você vê o peso, né, em cima de uma previdência social, né? Olha o rombo que causa. Grande. E muitas vezes, Samir, a gente fala, né, que são causas de cegueiras muitas vezes evitáveis. A gente entra naquele nicho de doenças que a gente pode evitar, postergar, adiar. Quem sabe eu trato uma pessoa, perdeu a visão agora, mas se tratasse certo, quem sabe duraria 10, 15, 20, 30 anos. Né? Essa é a importância de fazer o diagnóstico precoce. E aqueles pacientes com diabetes que você acabou de comentar, por exemplo, que faz o tratamento, viu que necessita usar óculos, aí a diabetes é baixa, não precisa, fica aquele mar de... Ele fica flutuando, é o seguinte, geralmente eu peço para voltar no consultório em 30 dias com a glicemia mais estável, sabe? Alguns consensos da retinopatia diabética, ele preconiza que o paciente tenha a hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, né, abaixo de 7, tá? Para ter assim até um certo, ser menos danoso a doença, tá? Quando vai subindo, vai piorando cada vez mais, né? Por quê, sabe, Samir? Muitas vezes a pessoa vai fazer glicemia em jejum, capricha ali uns 3, 4 dias antes, né? E vai lá da glicemia tá boa, né? E a hemoglobina glicada, né? Eu falo brincando, que não é deixa a insulina praticamente, né? Ele é o seguinte, Samir, ele não deixa o paciente mentir. Porque a hemácia, né? Desculpa, a hemoglobina, né? A hemácia, ele dura no corpo mais ou menos 90 dias. E ele pega a média durante os 3 meses. Não adianta a pessoa caprichar 1, 2 dias antes. Opa, meu amigo, você caprichou 1 dia antes, a sua jejum tá ok, mas olha aqui a sua glicada. Ela tá alterada. É ali que a gente pega o sabotador, vamos falar fácil. Né? É difícil, sabe? A diabetes é uma doença muito difícil, né? Não é fácil, não. A gente tem que ter toda uma equipe multidisciplinar cuidando da pessoa, né? É que eu falo, o capitão do time vai ser o endócrino. Aí vai ter o suporte de cardiologista,
nefrologista, vascular, uma equipe, tudo, nutricionista, às vezes tem alguma deficiência, mobilidade, o fisioterapeuta, é tudo, sabe? É todo o contexto, né? Cada um dentro da sua área de atuação em conjunto de um paciente, como a gente falou, é uma doença sistêmica, não é verdade? É uma coisa muito interessante. Vamos lá, doutor, bem explicado, ótimo. E existe algum procedimento para deixar de usar o óculos? Existe, Samir. Até os 40 anos, geralmente, né? Vamos lá. Cirurgia, a gente não faz, lógico, né? Para cirurgia refrativa, né? Em menor de idade, tá? Esquece, tá? Para não usar óculos, adolescente ali, já aquela pessoa que já tem boa higiene e tudo mais, não tem assim uma idade certa, sabe? O mais novo que eu consegui adaptar a lente foi 12 anos. A gente consegue usar lente de contato, tá? Passou dos 18, Samir, geralmente com os 20, tendo uma estabilidade, geralmente de 1 ano, tá? A gente consegue indicar a cirurgia refrativa, tá? A gente faz um estudo, principalmente da córnea, né? Saber se a espessura, a curvatura dela é favorável a fazer o famoso laser, tá? Para moldar a córnea, né, para tirar o grau, tá? Isso é feito geralmente até uns 40 anos de idade, tá? Depois dos 55, tá, a gente consegue daí tirar o cristalino, que vai virar catarata no futuro. Quem vive bastante é quase uma sentença que vai ter catarata, tá? E implantar uma lente intraocular. Não vai ter mais catarata. Operou uma vez, coloca a lente e tem sim a possibilidade, dependendo, lógico, de cada caso, né, de ficar independente de óculos, né? Então, os mais jovens, a refrativa, que é laser na córnea, né? E pessoas de mais idade, tirar o cristalino e implantar uma lente intraocular. São essas as possibilidades. Tem uma correção, né, do laser para miopia? A correção da miopia, Samir, ela tem 2 técnicas e ela mexe as duas na córnea, né? A gente faz um laser mais anterior, né, que a gente chama de PRK, e o mais posterior, que é o LASIK. Mas isso é técnica cirúrgica. O resultado final é muito parecido. Cada técnica depende da córnea de cada pessoa, de grau, né? E assim, Samir, nem sempre todo grau consegue tirar, né? Tem pessoas que têm graus altíssimos. Vai diminuindo até... Eu tenho pacientes aí que tem... O meu dia a dia, né, como eu falo, eu faço... a minha metade do meu tempo que faço retina, às vezes eu atendo automíope de 20, 25, sabe? Às vezes fala a pessoa, rapaz, tem tudo isso? Tem. Fundo, né? De garrafa. O óculos, tem uma hora, saber que assim... Acho que é mais que a garrafa. Rapaz, é grosso o óculos, é grosso. Meu Deus do céu. E doutor, que idade começa a aparecer a famosa catarata? Samir, a catarata é o seguinte, ela tem basicamente 5 tipos, tá? A gente pode nascer com catarata, tá? Por alguma anomalia, alguma alteração na gestação, tipo toxo, citomegalovírus, rubéola, né? É a famosa catarata congênita, tá? Temos as cataratas traumáticas, às vezes soco, perfuração, choque elétrico, pode aparecer geralmente adolescente, adulto jovem, tá? As metabólicas, vamos entrar aí, né, diabético, tudo pode aparecer mais jovem, tá? Medicamentosa, principalmente por corticoide, né? Pessoas que têm artrite, artrose, lúpus, alguma doença autoimune que tem que usar corticoide, tá? E a principal é a famosa senil, tá? A senil geralmente vai aparecer depois da 6ª década de vida, depois dos 60. Já tá? é tradicional. Isso. As outras, aí tem essa variação muito grande, né? Ano passado, Samir, operamos um menininho de 6 anos que veio de Ribas, que tinha uma catarata congênita, sabe? Chegou até meu consultório e eu já indiquei a cirurgia de cara, porque ele já estava saindo da janela de estímulo cortical, né? Daquele aprendizado, né? O certo ali era ter operado antes. Agora, essa lacuna que ficou entre o nascimento e esses 6 anos, eu não sei, ele veio de fora, né? A mãe no começo ficou um pouco assustada e graças a Deus ele teve uma boa recuperação, né? Mas aquele olho, por falta de estímulo, tá? Ele ficou um pouco menos do que o outro. Ele enxerga menos, mas assim, esse menos, graças a Deus, não chega a ser uma coisa absurda, né? Vamos falar fácil, um enxerga 100%, o outro está ali entre 60% e 80%, sabe? Mas volta ao normal? Não, ele vai parar por ali mais ou menos. Vai estabilizar por vai por ali, sabe? Ainda, né, eu indiquei tampão,
eu tampo o lado melhor para estimular o lado- pior, para tentar dar esse último suspiro até uns 7 anos, mais ou menos, a gente consegue fazer isso. Ele não teve boa aceitação do tampão, porque a criança fica às vezes envergonhada, sabe? Escola, tudo. Eu falei assim para ele, não precisa usar só, exclusivamente na escola. Se quiser usar em casa, né? Mas você tem que ficar aí pelo menos aí 6, 7 horas por dia com um tampão no olho bom para tentar dar um gás no olho ruim, estimular o ruim. Tá? Minha mãe falou que ele tá meio... Enfim, nossa parte, né? Eu fiz minha parte, mas ele é bonzinho. Então vamos lá. Nós estamos chegando quase ao final. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são os principais cuidados com a visão hoje em dia, o que podemos prevenir de doença, tá? Até mesmo evitar a evolução do problema da visão hoje. O que seria necessário hoje de fazer? Nossa, hoje o oftalmo está muito evoluído, sabe? O arroz com feijão principal mesmo é consultar um profissional habilitado, né, para fazer consultas de rotina, tá? Pessoas com doenças autoimune, diabético, hipertenso, tudo, tem que passar no oftalmo também para ver, né, que eu falo, são doenças sistêmicas que muitas vezes têm repercussões oculares, tá? Com certeza. Tá na moda, eu tô vendo cada vez mais, cuidado com os cílios postiços, sabe, usar cola, tudo mais, maquiagem. Eu já cheguei a ver aí, Samir, pessoas pintando a esclera, tipo tatuagem, né? Não vi em Campo Grande, né? A gente vê, vê acontecimentos, né? Enfim, o olho é um órgão muito sensível e muito exposto, tá? Dependendo da profissão, cuidado. Eu já vi vários tipos de acidentes de trabalho. Usar óculos de proteção é fundamental, tá? Cortar, lixar, raspar, esmeril, tudo, óculos de proteção, rapaz. Óculos de proteção é extremamente barato, acessível, tem em qualquer loja de equipamento de proteção individual, sabe? Os óculos escuros no sol, a gente pega muita radiação, sabe? É basicamente isso, amigo. É fazer as consultas, se cuidar com a exposição solar, né? Profissões de risco, usar equipamento de proteção individual, né? Grupos vulneráveis, pessoas que têm doenças autoimunes, como eu falei, diabetes, hipertensão, tudo mais, passar no oftalmo uma vez por ano, tá? Fazer a rotina do recém-nascido, tá? Tem muitas doenças que são tratáveis, conseguimos curar, tá? Tem algumas que não tem cura, infelizmente, mas que a gente consegue pelo menos adiar, né? Postergar, amenizar, né? Para ter evolução no futuro. Exatamente, ter evolução no futuro. Né? Eu acho que é isso. O recado é constar o oftalmo, né? Cuidado. Hoje em dia tem um portal do CRM, você consegue saber se seu profissional é habilitado, tá? A gente demora muitos anos para conseguir essa habilitação, a gente renova, se atualiza, a gente vai em congressos, tudo, para se dedicar a dar o melhor para o paciente, né? Eu sei que tem pessoas, infelizmente, que não têm condições, né? Acaba indo em profissionais não habilitados, capacitados, né? Em promoções, feiras, né? A gente sabe, Samir, a gente faz a nossa parte, né? Enfim. Eu acho erradíssimo ser feito. Vamos lá, doutor. Deixar o seu endereço, o seu contato e passar para pessoas que te acompanhem. Eu sou o Dr. Eduardo Zanin, né, médico oftalmologista, especialista em retina in vitro, tá? Faço parte do corpo clínico do Instituto de Olhos Zanin, que fica na rua Padre João Cripa, esquina com a Rua Amazonas, tá? Lá, né, dispomos de um arsenal grande de equipamentos para fazer vários diagnósticos, tá? Além da minha pessoa, atende lá ainda meu pai, Dr. Edgar Zanin, meu irmão e mais 4 colegas, né? Toda a equipe, somos 7 profissionais das mais diversas subespecialidades, né? E além da clínica, fizemos diagnóstico e também tem disponível centro cirúrgico, onde conseguimos fazer cirurgias das mais diversas possíveis, entre as mais comuns aí, catarata, faço bastante injeção intravítrea para paciente diabético, degeneração de retina, oclusão vascular, né? Tem a parte hoje, Samir, né? Tem muita procura, doutora Renata Walcher, fazendo a parte aí de estética, plástica ocular, né? Enfim, cuidado, uma coisa muito importante, glaucoma, que faz muito lá, é meu irmão, Dr. Edgar Zanin Júnior, né? Enfim, hoje a gente consegue resolver 99% dos casos de oftalmologia, né? Ninguém é o sabichão, sabe tudo, né? Às vezes tem coisas que a gente precisa de um auxílio, como eu falei para você, câncer de olho, né? Em específico, retinoblastoma,
o centro de referência do Brasil é São Paulo, né? Enfim, são coisas raras, mas acontecem. Eu aqui em 8 anos e meio de profissão, chegando em Campo Grande, eu atendo muita criança, mas eu deparei com 2 situações que eu tive que encaminhar para o GRAAC, né? Que é uma coisa que a gente não espera, mas infelizmente É acontece. chocante. Deve ser uma coisa... Rapaz, se colocar aqui, assim, eu lembro perfeitamente os 2, cara. Eu atendendo aqui nesse momento, sabe? São coisas que marcam a nossa vida. E é uma coisa de urgência. Extrema urgência. Extrema porque, infelizmente, sabe, se não tratar a tempo, pode dar metástase até matar a pessoa. Perfeito. E aí, pessoal, é o seguinte, não é só doente que procura um médico, mas pessoas sadias que queiram fazer consultas pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Eu acho que certeza é uma boa evolução para o seu corpo e para a sua mente, para o seu espírito, praticamente viver tranquilo, porque não é fácil você perder a visão, viu? Para mim é um dos principais órgãos do corpo humano, tá? Tirando o cérebro, óbvio, né? Para mim o olho é olho, tá? Doutor Eduardo, excelente conversa, eu queria mais tempo, mas vamos marcar uma oportunidade de falar mais coisas, que deve ter muita coisa, certeza absoluta. Eu que agradeço o convite, tá? Obrigado. Nada, que ao isso. Estado aí pela oportunidade, né? Levar um pouco de conhecimento e contribuir, espero que tenha ajudado aí, né, nossos ouvintes Perfeito, com certeza. Sanar algumas dúvidas, se tiver no futuro aí dúvidas, tirar, a gente vai tirando, né? E é isso, eu fico à disposição. Com certeza. E eu agradeço a oportunidade aí. Mandar um parabéns pro seu filho, que é segunda-feira, né? Segunda-feira é aniversário do... Parabéns. Como é o nome dele? Leonardo Zanin. Leonardo Zanin, parabéns, muita saúde pra você, molecão. Saúde, hein? Tô até ansioso. E aproveita nessa piscina lá, viu? Eduardo, muito obrigado. Valeu, Samir. Um ótimo dia pra você. Vamos lá agora. Com Deus, Tem tá? Um abraço a todos. Mais 3 horinhas para operar agora.